Olá, amigos, a paz do Senhor. De acordo com a Bíblia Sagrada, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sendo as Escrituras inspiradas por Deus, significa que é a própria voz de Deus falando. Ele inspirou a 40 pessoas a expressarem a sua santíssima vontade para os homens, para que andassem corretamente, para que fossem santos, irrepreensíveis diante dele. Mesmo não conseguindo atingir esses padrões, temos que buscar a santidade todos os dias, no dia a dia, não com a nossa força, com a nossa condição, capacidade humana, mas com a força, com a capacidade do Senhor. E se a palavra de Deus é o próprio Deus falando, por que o homem, em considerável maioria, despreza essa palavra? Mesmo dentro das igrejas, são poucos os que portam a Bíblia. Imagina então em casa, quantos nem olham para a Bíblia, apenas a levam para a igreja e no domingo à noite guardam na estante e fica aguardando o dia de voltar para a igreja. Não é assim que o Senhor quer. Ele quer que tenhamos mais intimidade com Ele. E só vamos ter mais intimidade quando o conhecermos melhor, para sentirmos essa presença através do Espírito Santo dentro de nós, porque é o Espírito Santo que nos ilumina para compreender a palavra da verdade. Algumas pessoas fogem da palavra de Deus porque não querem ser exortadas nem repreendidas. A palavra, para elas, é algo muito forte, muito pesado. E ao invés de conhecer, para que essa palavra passe a ser vida em sua existência diária, preferem negá-la ou por outra, evitar conhecê-la, para que não tenham que se converter e mudar a rota, mudar a direção de sua vida e também o seu caráter. Preferem conviver confortavelmente em pecado. E a palavra traz no seu bojo essa capacidade. A palavra faz com que o homem de Deus ele seja habilitado para toda boa obra, porque o homem de Deus, ele não está habilitado apenas para ganhar dinheiro, apenas para ser o mais famoso, apenas para ser o melhor de todos, mas ele vai estar capacitado para toda boa obra. A obra ruim, a obra maligna, ela não pode fazer parte do dia a dia, do comportamento do homem de Deus, da mulher de Deus. Precisamos ser testemunhas do amor do Senhor por nós. E a palavra de Deus é uma expressão do seu amor pela humanidade. Inicialmente, Jesus agregou inúmeros discípulos, chegaram-se a ele e andavam com ele. Mas, depois de um de seus discursos, em João, capítulo 6, versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus já sabia, pela sua onisciência, que havia descrentes entre os seus discípulos, como hoje mesmo dentro das igrejas há aqueles que ainda não confessaram Jesus e o assumiram como seu Salvador pessoal. No versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. 67 e 68. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna.
69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Apesar de Pedro ser o mais impulsivo, o mais sanguíneo entre eles, ele já havia entendido quem era o Cristo e por qual razão não deveriam deixar a sua palavra e sair para o mundo, escolhendo a pior parte. Os apóstolos Paulo e Silas foram enviados a Bereia. Em Bereia era diferente a situação. As pessoas da igreja se interessaram pela palavra e pesquisavam se aquele orador do dia estava falando a verdade que continha as Escrituras, e eles conferiam. É o que está faltando hoje. Muitos pregadores falam o que querem, sem consultar a palavra, dão as suas próprias opiniões, muitas vezes fugindo do conteúdo bíblico, e as pessoas não os questionam porque lhes falta conhecimento para discutir. Atos 17, versículos 11 e 12. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. A palavra de Deus tem o poder de aquecer e de consolar os corações, mas é preciso que seja de acordo com a verdade, não usando de palavras doces, palavras inefáveis, leves, para poder o ego sentir-se completamente satisfeito. As pessoas buscam hoje palavras que não firam o seu orgulho, a sua vaidade, mas não é certo. Nós temos que buscar palavras de consolo, de encorajamento, mas também de correção e repreensão, para que possamos andar de acordo com a vontade de Deus e não entristecer o coração do Santo Espírito. Até as palavras de Paulo eram questionadas, mesmo porque eles não o conheciam como conhecemos hoje, que temos o Novo Testamento em mãos. Mas, de qualquer forma, qualquer pregador teria de passar pelo crivo dos bereanos. Imagina hoje se a igreja fosse assim. Muitos pregadores que estão aí na internet fazendo sucesso, com milhões de seguidores, seriam reprovados porque estão preocupados em apacentar-se a si mesmos e não levar a palavra para que alguns se convertam, para que outros compreendam que a palavra é vida para a sua vida. Ela é cortante e eficaz, como uma espada de 2 gumes. Tem o poder de transformar um coração empedernido em um coração de carne, tornando esse coração de pedra sensível, para que a palavra de Deus penetre e haja mudança. E se Cristo chegasse para nós hoje e perguntasse, conforme perguntou aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Qual seria a nossa resposta? Seria como a de Pedro e permaneceria fiel ao Senhor? Que pensemos nisso e que possamos entender que o Senhor é o nosso Deus e sem Ele, sem Jesus, não há salvação. Amém, que assim seja. Se você gostou, curte e compartilha e se inscreva no canal. Muito obrigada.